Fala, rapaziada, mais um vídeo pro canal do Alan. Bahia ganhou, hein? 2-1 em cima do Corinthians lá em Santos. O jogo não foi na casa do Corinthians, foi na casa do Santos Futebol Clube. Com isso, o Bahia conseguiu ganhar, né? Do time do Corinthians. 2-1, um bom resultado, um ótimo resultado fora de casa. O Bahia geralmente consegue se dar muito bem quando joga contra o Corinthians, ainda mais no começo do campeonato. Já tinha aplicado uma goleada já sobre o Corinthians ano passado. E agora consegue primeiro triunfo aí, fora de casa. O Bahia que sofreu muito ano passado por ganhar só 3 de muitos e muitos jogos fora de casa. O Bahia só conseguiu ganhar 3 triunfos fora de casa. E os demais triunfos foi tudo dentro de casa. Fora de casa o Bahia estava jogando muito mal, mas esse ano já começou com o pé direito aí, ganhando o Corinthians. O Corinthians abriu o placar, né? O Corinthians já conseguiu uma jogada ali com o Memphis Depay, e aí que tocou um bolão, tocou para Garro, deu uma bola enfiada ali pelo meio, conseguiu ali o jogador fazer o gol, ainda achou uma bola com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto achou uma bola, assim, fez um corta-luz ali, abriu as pernas, Garro, não chegou a abrir a perna, mas deixou a bola passar, e o Yuri Alberto no segundo pau sozinho, poderia abrir 2-0, mas o Bahia não tem nada a ver com isso. Teve um lance, mas Yuri Alberto entrou em impedimento, ele estava impedido, fez o gol, mas estava impedido. Um outro lance, uma bola enfiada, ele partiu em impedimento. Se realmente não está ali, poderia ampliar mais uma vez. O Corinthians levemente estava melhor do que o Bahia nos primeiros minutos, até os 24 minutos, mais ou menos, 25. O Corinthians estava melhor no jogo, o Bahia não estava conseguindo impor seu ritmo com aquela característica, mas depois veio uma jogada, Gilberto tocou para Jean Lucas, que Jean Lucas chutou, a bola caiu lá no ângulo. Antes disso, o Juba tinha jogado a bola lá para Gilberto, um bolão de Juba, né, que é um lateral, mas que joga pelo meio, levantou a cabeça, jogou para Gilberto. Gilberto fingiu que ia na linha de fundo, tocou para trás para Jean Lucas, que Jean Lucas fez aquele golaço aí no ângulo. O Bahia acabou empatando o jogo. Aí o Bahia, a partir daí, o Bahia conseguiu comandar as ações melhores no jogo, conseguiu trocar mais passe, conseguiu jogar melhor, ele se impôs. Everton Ribeiro ali no meio, como sempre, organizando o time. Ademir partiu, né, uma bola boa. Teve uma bola que era para Pulga tocar para Juba, que estava entrando na lateral sozinho. Ele preferiu cortar por meio para tentar o chute no ângulo. O goleiro até estava lá na bola lá. Se vai dentro do gol, acho que o goleiro ainda poderia pegar essa bola. Acho que a decisão no final de Pulga foi equivocada, era para ele tocar. Logo em seguida, Ademir também entrou de cara. Acho que era para Ademir rolar a bola para quem estava chegando, que era o William José. Ele preferiu finalizar. Só que aí teve um rebate, o Hugo defendeu, a bola sobrou, ele tentou pegar a bola de mão novamente, e aí Ademir passou na frente dele, ele acabou derrubando a Ademir dentro da área, pênalti pro Bahia. O William José, que não tem nada a ver com isso, guardou dele lá, fazendo com que o Bahia virasse a partida para 2-1. Gol de pênalti, gol de William José, que não estava muito bem na partida, fez uns 2 pivôs, mas errou alguns passes. Aqui a questão o William José é muito paradão, então a questão da mobilidade dele, isso prejudica o esquema de jogo do Bahia, de mobilidade, de velocidade. Ele dá qualidade no passe, mas ele não estava muito bem, mas o que importa é a bola na rede. Ele conseguiu fazer o gol, conseguiu colocar o Bahia numa posição melhor. Teve uma expulsão, cara, no finalzinho do jogo de Michel Araújo, que poderia prejudicar o time do Bahia. Ele tinha dado um carrinho desnecessário, o cara estava de costa, e ele se trombou com o Ranieri, se eu não me engano, se trombou e o braço realmente pegou no rosto de Ranieri ali, é passivo de tomar cartão amarelo, e aí acabando sendo expulso. Com isso, o Corinthians veio pra cima, lançamento, bola aérea o tempo todo, lá com o zagueiro, botou o zagueiro de atacante, e a todo momento ficou lançando bola dentro da área. Só que David Duarte tava cortando muita bola ali, e algumas que o zagueiro conseguiu, ele colocou pra fora. Então, o Bahia conseguiu se segurar ali até o final da partida. Com esses 3 pontos, o Bahia ele segue firme aí, né, cara, para poder mudar o panorama do ano passado, de só ganhar dentro de casa. O Bahia tem que agora realmente voltar com essa cabeça centrada. A Everton Ribeiro deu essa entrevista, ele falando que realmente o Bahia está precisando mudar essa cabeça para jogar fora de casa, tem que ir realmente jogar o jogo, se perder é uma consequência, mas tem que ir para ganhar o jogo, tem que ir para cima, não abandonar o esquema tático. Isso foi importante. O Bahia fez todas as modificações possíveis no jogo e o time continuou o mesmo esquema, o mesmo estilo de jogo. Uma nota boa, Kiki Oliveira, se não é Kiki, ele entrou muito bem na partida, ele ajudou bastante, ele correu bastante, ele pressionava os zagueiros do time do Corinthians, isso já com 1 a menos
Antes disso, ele já estava fazendo a marcação lá em cima dos jogadores lá na linha de fundo, voltando na zaga, ajudando a marcação. Eu vi ele roubando a bola. Teve jogada em cima dele que ele cavou falta, saiu contra-ataque em velocidade. Ele ajudou bastante, ele pressionava o zagueiro do Corinthians, mesmo com a menos. Ele achou uma bola para poder, um contra-ataque, eu acho que era para ele tocar essa bola, ele acabou finalizando. Isso aí, ele já estava sem perna, ele já tinha dado 2 tiros, já tinha dado 2 corridas muito rápido, muito forte, e acabou que quando ele pegou na bola, que contra-ataque, ele já estava sem perna, era para ele tocar, estava entrando o Del e estava entrando Nestor partiu de trás, como o Nestor tinha acabado de entrar, ele estava com gás todo, ainda partiu de trás, conseguiu chegar, mas Kiki Oliveira preferiu finalizar, era para ele tocar, ele já estava sem perna, tinha 2 entrando, ele poderia o Bahia ampliar para 3-1 e matar de vez o jogo, mas de fato o Bahia conseguiu se segurar, o Corinthians sem criatividade nenhuma, a imprensa paulista, como sempre, dizendo que o Corinthians está cansado, que isso e aquilo, inventando um monte de desculpa, mas, não é começo de temporada, mas também é começo de temporada para o Bahia e para os demais jogos, para os demais times do Campeonato Brasileiro. Então, quando eles perdem, é cansaço, é começo de campeonato. Quando o Bahia ganha, ou qualquer time do Nordeste ganha, não, é porque é começo de temporada, não, é isso e aquilo, eles inventam um monte de conversa fiada. Meu irmão, o Bahia, com esse triunfo aí, ele consegue quebrar um pouco essa situação de jogar fora de casa e traz para ele a torcida no próximo jogo, possivelmente já de casa cheia, e começa essa situação a tentar mudar um pouco esse panorama aí de jogar fora de casa e estar sempre perdendo. Gostei das modificações de Rogério Ceni. O Rogério Ceni, eu acho que mexeu bem em todas elas. Colocou o Del, que é o que a torcedor do Bahia está esperando, ver Del jogando. Tem que dar mais tempo ao menino, ele entrou no jogo que estava muito pegado, então tá normal, acho que ele não jogou muito bem, mas a participação dele não interferiu nada no resultado, e eu digo a você que se o Bahia toma um gol de empate, eu creio que o Rogério Ceni não ia ter culpa em nada, acho que as modificações dele foram corretas, tipo, Michel Araújo que deu um carrinho no jogador de costa, tomou amarelo, e depois ele fez uma falta que, sem querer, mas passível de tomar amarelo, e o Corinthians poderia empatar, e não seria culpa, na minha opinião, em nada de Rogério Ceni. Colocou Nestor, colocou Eric, Jean Lucas já estava cansado, ele colocou o Eric fez bem o papel dele ali, de Jean Lucas, para-brisa ali na cabeça da área, indo lá e no cá, ainda Eric conseguiu um contra-ataque, o nome de Everton Ribeiro deu um bolão para ele na linha de fundo, ele cruzou para trás, só que cruzou mal, não cruzou muito bem, mas Eric saiu de lá da zaga, depois retornou novamente, recompondo, então Eric entrou bem, Nestor, eu não vi muito Nestor pegando na bola não, mas Nestor fez uma jogadaça na linha de fundo, fingiu que ia cruzar e canetou o lateral direito do Corinthians e tentou cruzamento para Del, só que foi interceptado pelo zagueiro do Corinthians. Então, os jogadores, o Michel Araújo estava bem, se encaminhando, jogando, estava com raça, querendo não perder o jogo, deu no carrinho, chegando, mas infelizmente ele foi expulso, também não entrou mal. Então, as modificações de Rogério Ceni, na minha opinião, foram corretas, foram certinhas, tirou os jogadores que possivelmente estavam cansados, né, para poder dar mais gás no meio de campo, e conseguiu. Não foi à toa que o Bahia conseguiu segurar o resultado. Ele, prevendo, né, colocou o Eric para jogar um pouco entre os zagueiros, porque o Eric tem muita impulsão e sabe que o Corinthians vai ficar jogando essa bola aérea o tempo todo, sem criatividade nenhuma. O Corinthians, sem criatividade nenhuma, só bola aérea o tempo todo, cruzamento de qualquer jeito. O Bahia se aproveitou dessa situação e acabou cortando a maioria dessas bolas aí. Com isso, o Bahia fica em terceiro lugar ali, junto com o Fluminense. Isso é saldo de gol, no começo do campeonato é sempre saldo de gol. O Vitória fez 2-0 no Remo, está em segundo colocado. E o time do Chapecoense, que fez muitos gols, deu 4-2 em cima do Santos, está em primeiro lugar até esse presente momento. Com isso, o Bahia vai pegar o Porto agora, pelo Campeonato Baiano. Depois joga dentro de casa contra o Fluminense, hein? Jogo pesado, casa cheia aí, possivelmente. Então, o Fluminense é um time bom, igualmente ao time do Bahia, então vai ser um jogo muito equilibrado. Ano passado o Bahia ganhou do Fluminense, então é um jogo muito equilibrado, geralmente com o Bahia com o Fluminense. O Fluminense está com um bom time, o Bahia também está com um bom time, então é promessa de um jogo muito bom. Depois o Bahia joga contra o Juazeirense e depois sai para jogar contra o Vasco da Gama. Meu irmão, Campeonato Brasileiro é Campeonato Brasileiro, né? Não tem jogo fácil, então se o Bahia quer alguma coisa grande esse ano, ele tem que de fato jogar o jogo dele como se fosse o último a todo momento. Até por isso que o Bahia precisa de um elenco mais competitivo. Algumas peças estão chegando aí, dá para se montar um time bom, mas ainda não vejo o Bahia como um time competitivo, pela quantidade de jogadores
porque tem lesão, tem questão de o jogador não estar na fase boa e outro. Então, tem que ter um elenco mais robusto, tem que ter mais peça de reposição. O Bahia ainda está com pouca peça de reposição. Acevedo hoje entrou no lugar ali de Caio Alexandre, que Caio Alexandre está um pouco sem ritmo, e esse jogo pedia Acevedo, que é um cara que morde, ele estava fazendo falta lá no meio de campo, dando carrinho, que o time do Corinthians também dá muito carrinho, então se você não entrar nessa pilha, eu acho que por isso que eu digo a você, o Rogério Ceni colocou o time certo e modificou o time certo, porque se você não entrar nessa pilha aí também de dar carrinho, de jogar o jogo jogado, que é jogo duro, ainda mais com o Daronco que não marca qualquer falta, você vai acabar sendo engolido pelo time do Corinthians. O Bahia realmente não deu espaço para o Corinthians, jogou o mesmo jogo, igualou na força, aí a técnica do Bahia se sobressaiu na partida. Bahia depois vai jogar dia 18/2, a sua partida fora de casa pela pré-Libertadores, 18/2, já tá pertinho, agora em fevereiro, já tá pertinho, então o Bahia aí, se quiser alguma coisa grande, tem que estar passando por essas etapas aí, no meu ver, tem que contratar mais jogadores. O vídeo foi esse, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí, deixe seu like aí, deixe seu comentário, o que é que vocês acham aí do time do Bahia? Esse ano a gente vai lutar quinto para cima, ou você acha que o Bahia vai ficar sempre ali no meio da tabela? Eu quero sua opinião aqui nos comentários. Deixe seu like aí para fortalecer o canal, ajudar o parceiro aqui. Vamos nessa. Até o próximo vídeo, irmão. Valeu!